Vamos continuar a resolução do Exame Nacional de Biologia e Geologia referente à segunda fase de 2017. Como já resolvemos o grupo 1, vamos então para o grupo 2, que é referente à Biologia. Nos ecossistemas profundos associados a chaminés vulcânicas hidrotermais, a vida é possível graças a micro-organismos como bactérias e arqueobactérias, portanto, estas aqui seriam as eubactérias, e isto tem a ver com aquela classificação em 3 domínios, em que temos o domínio Eucária, que diz respeito a todos os seres eucariontes, ou seja, protistas, fungos, animais e plantas, e depois temos 2 domínios referentes a bactérias, que são então o domínio bactéria ou eubactéria e o domínio arqueobactéria ou arqueia, que diz respeito às bactérias mais extremas, que gostam mais de sítios com condições muito específicas, ou com muito sal, ou com muita temperatura, ou com muita acidez, e que, portanto, têm características biológicas diferentes das bactérias comuns. Por isso, é uma classificação diferente da classificação do Whittaker, mas é o que está aqui a dizer estes 2 seres, que constituem então a base da cadeia trófica, ou seja, são seres produtores, estão a dizer que são seres que produzem matéria orgânica a partir de inorgânica. A chaminé hidrotermal Torre Eiffel, situada na crista média atlântica, ou seja, no Rift, junto aos Açores, é colonizada por cerca de 20 espécies diferentes de moluscos bivalves, aparentados com os mexilhões, porque os bivalves significa que têm 2 válvulas, com uma espécie, aqui o nome desta espécie, que apresenta um sistema de transporte lacunar e 2 sistemas de nutrição. Ora, o transporte lacunar diz-nos aqui logo uma particularidade deste molusco. Quer dizer que ele vai ter sistema de transporte aberto, assim como os insetos também o têm. Ou seja, sempre que surgir no texto algum ser vivo que, além do sistema de transporte em vasos sanguíneos, tenha também um sistema de transporte em lacunas, isso diz-nos que o animal terá um sistema de transporte do tipo aberto, tal como têm os insetos. Os insetos são obrigados a saber que têm sistema de transporte aberto, estes moluscos já não, mas conseguimos fazer então esta analogia com aquilo que nos dizem no texto. Estes moluscos utilizam órgãos filtradores que captam partículas em suspensão na água e possuem brânquias com células especializadas que alojam 2 grupos de bactérias endossimbióticas. Ok, endossimbióticas quer dizer que criam uma relação de simbiose, e simbiose, só para relembrar que é um processo que costuma aparecer várias vezes, é uma relação entre 2 seres vivos de mútuo benefício, ou seja, ambos ficam com vantagem na relação, e é uma relação com caráter obrigatório, ou seja, se os seres vivos que fazem parte da relação endossimbiótica se dissociarem, será muito mais complicada a sobrevivência de qualquer um deles. Estas bactérias utilizam sulfuretos e metano provenientes das chaminés como fonte de energia, portanto, utilizam matéria aqui inorgânica para fonte de energia. No meio onde a atividade hidrotermal pode parar de repente, este modo duplo de nutrição permite que estes animais sejam, com frequência, os últimos sobreviventes de um campo hidrotermal em declínio. Aqui neste texto tem um conceito que, na teoria, já não faz grande parte das supostas aprendizagens essenciais, que é o conceito de quimiossíntese, mas é válido, fazemos na mesma o exercício. Então, só rapidinho, a quimiossíntese é um processo na mesma autotrófico, portanto, é um processo de produção de matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, só que a diferença é que, em vez de utilizar a luz solar como fonte de energia, como farão os seres fotossintéticos, utilizam a energia química proveniente daqueles compostos que é o metano e o sulfureto e que existem em muita quantidade nas fontes hidrotermais, mas são, na mesma, seres produtores. Portanto, esta é a importância desta quimiossíntese, porque as cadeias alimentares destes sítios são dependentes desta quimiossíntese.
E por isso, as bactérias endossimbióticas referidas no texto não são foto, porque não têm luz solar, não chegaria luz solar ao fundo do oceano, por isso é que elas são quimio e não foto. Então, tiveram que se resolver de alguma forma para poder ser produtoras. Então, serão quimio. E como são produtoras, e já dissemos aqui que são autotróficas, não há uma hipótese que é quimio autotróficas. Quer na fotossíntese, quer na quimiossíntese, verifica-se, ou seja, estamos à procura de uma coisa que é comum aos dois processos. O oxigênio é um subproduto do processo, é na fotossíntese. Porquê? Porque o oxigênio da fotossíntese provém da molécula de água. É a água que, ao fazer a fotólise, liberta estes Os, e depois da combinação de dois Os diferentes, de duas moléculas de água, eu consigo produzir a molécula de O2 e aí sim é um subproduto da fotossíntese. Na quimiossíntese, como não é utilizada a molécula de água, não se liberta oxigênio. Por isso, esta não pode ser comum aos dois processos. Há produção de matéria inorgânica. Ora, isto não faz muito sentido. Se há produção, tem que ser de matéria orgânica. O fluxo de eletrões é gerado no cloroplasto. Ora, quimiossíntese é um processo que nós vimos das células bacterianas, portanto, células procarióticas onde não existe cloroplastos. E, portanto, a única coisa aqui que estará comum nos dois processos é a fixação do carbono inorgânico. Porque estamos a falar de um processo autotrófico que transforma essencialmente CO2 em glicose. Inorgânica para orgânica. 3. De acordo com o Lamarckismo, a existência de dois sistemas de nutrição nos moluscos da espécie resultou. Ora, o Lamarck admitia duas leis de evolução. Admitia uma, que era a lei do uso e do desuso, que referia que as espécies, por utilizar muito um órgão ou uma estrutura, ele se desenvolvia, ou pelo contrário, se não fosse tão usado, ele atrofiaria. Então vamos aqui tentar eliminar algumas hipóteses. Já agora, vou pôr aqui outra lei, que assim já olhamos para as hipóteses num todo. A outra lei seria a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, tudo o que o ser vivo ou desenvolvesse ou não desenvolvesse pela lei do uso e do desuso, e essa característica que é adquirida, porque ele não nasce com ela, ele adquire ao longo da vida, é transmitida para a descendência e, portanto, toda a descendência nasceria com essa característica. Portanto, ora, o que é que vamos aqui escolher? Temos que arranjar uma coisa que seja mesmo Lamarck. Do facto de permitir a adaptação da população. População é um conceito de Darwin. Portanto, população aqui não faz muito sentido para Lamarck. Darwin, sim, admitia que quem evoluía era a população inteira e não o indivíduo. Portanto, aqui não faz sentido porque nos pedem de Lamarck. Resultou da ingestão de maiores quantidades de alimento. Também não tem muito assim de Lamarck diretamente. Do esforço individual de adaptação ao ambiente. Este sim, este remete-nos para esta lei. Por necessitar de ter dois tipos de nutrição, estes moluscos adquiriram os dois sistemas de nutrição. Então, esforçaram-se individualmente e adaptaram-se, adquirindo alguma coisa ao ambiente. Resultou da mudança de alimento naquele ambiente. Portanto, isto vai um bocadinho de acordo com a B. Havendo mais alimento, eles ingeriam mais, isso é que levaria aos sistemas de nutrição. As duas estão um bocadinho copiadas e, portanto, nenhuma das duas estaria certa. 4. Ora, este nome é o nome do molusco bivalve e podemos fazer isto assim que facilita depois o fazer o exercício, porque estes nomes são desconhecidos. Então, o molusco apresenta um sistema de transporte. Ora, isto já tínhamos visto no texto. Tínhamos visto que o facto de ele ter um sistema em lacunas, ou um sistema lacunar, implicava que tivesse um sistema de transporte aberto. Agora, temos aqui que distinguir entre difusão direta e difusão indireta de gases. Ora, nas trocas gasosas dos animais temos estas duas vertentes. Temos a difusão direta
e a difusão indireta. Qual é a diferença? Na difusão direta, os gases respiratórios não são dissolvidos no fluido de transporte. Andam livremente pelo organismo. Então, difusão direta. O fluido, e aqui fluido, estou a falar de hemolinfa, de sangue, seja do que for, o fluido não transporta gases respiratórios. Por isso é que é direta. O gás vai diretamente às células. E vocês têm que saber de cor que os insetos têm este tipo de difusão de gases. Os insetos têm uns orifícios no corpo deles, chamados espiráculos, e é a partir desses espiráculos que há a ramificação de traqueias para dentro do corpo do inseto, e o oxigênio entra livremente pelo espiráculo, vai até às células, o dióxido de carbono faz o percurso ao contrário, sem nunca necessitar de ser difundido na hemolinfa. Por isso é que é a difusão direta, ok? A difusão indireta, portanto, vai ser o contrário, quer dizer que o fluido transporta gases respiratórios. Portanto, o nosso sangue transporta gases respiratórios, é as nossas hemácias que transportam o oxigênio até às células. E isto vai incluir tudo o resto, portanto, tudo que não seja inseto é incluído aqui, incluindo este molusco. Portanto, aberto, difusão indireta de gases respiratórios. 5. Temos aqui frases que dizem respeito a este molusco, ok? Este é o molusco, vamos pôr aqui, que é para não confundir. E bactérias. O molusco tem células eucarióticas, as bactérias têm células procarióticas. 1. Molusco e as bactérias que vivem nas suas brânquias pertencem à mesma população. Ora, definição de população. Indivíduos da mesma espécie que partilham o mesmo local. Aqui já erramos na primeira parte. Não são da mesma espécie, não tem nada a ver um com o outro. Portanto, isto aqui é falso. Vamos poder eliminar já esta e podemos eliminar esta. O molusco e as bactérias que vivem nas suas brânquias pertencem ao mesmo nível trófico da cadeia alimentar. Se as bactérias são produtoras e o molusco não é, não podem pertencer ao mesmo nível trófico. O nível trófico é a posição na cadeia alimentar. Se temos bactérias produtoras e os moluscos, por exemplo, a usufruir da matéria orgânica das bactérias, bactérias é do primeiro nível trófico e os moluscos são do segundo nível trófico. Portanto, isto também tem que ser falso. Então, só aqui uma opção tem que ser esta. Vamos confirmar então que esta é verdadeira. O DNA bacteriano apresenta maior semelhança com o DNA mitocondrial do que com o DNA nuclear do molusco. E isto é verdade, ok? E é verdade porque as mitocôndrias, segundo a teoria endossimbiótica, eram bactérias de vida livre e por isso terão um DNA mais próximo do DNA das bactérias do que com o DNA dos núcleos das células eucarióticas. 6. As enzimas que intervêm na duplicação do material genético são, ora, vamos aqui traduzir isto. Duplicação do material genético, replicação do DNA, que acontece durante a fase S do ciclo celular. Isto acontece durante a fase S. Ora, a enzima que intervém, e se estamos a fazer DNA, tem que ser uma polimerase. E como estamos a construir DNA, tem que ser a DNA polimerase. Esta não tem muito que saber, é teórica, é simplesmente chegar e fazer direito. 7. A proposta de um sistema de classificação dos seres vivos em 3 domínios, isto foi o que eu escrevi logo no início, os tais a bactéria, que é o eubactéria, as bactérias mais comuns, o arqueia, que é as arqueobactérias, que inclui as bactérias mais extremas, e eucária, que inclui todos os eucariontes. Portanto, estamos a incluir protistas, fungos, animais e plantas. Como alternativa ao sistema de classificação do Whittaker modificado, baseia-se no facto de, ou seja, o que é que levou a esta nova classificação? O que é que mudou do sistema do Whittaker para aqui? Haver maior diversidade dos eucariontes do que nos procariontes. Não foi por isso.
Porque se fosse por isso, tínhamos dividido mais os eucariontes e nós colocámos os eucariontes todos no mesmo domínio. Existirem diferenças significativas entre os dois grupos de procariontes. Verdade. Nós aqui descobrimos dois grupos de procariontes. Isto é tudo do reino Monera. O que é que nos levou a fazer dois domínios? Descobrimos, e esta classificação foi feita com base em análise de RNA ribossomal. Portanto, foi descoberto que, a partir daquele critério, nós tínhamos dois grupos de bactérias diferentes, dois grupos de procariontes diferentes. E então fazia sentido fazermos três domínios, dois para essas bactérias e um para o resto dos eucariontes. Portanto, esta é a resposta certa. Vamos ler as outras. As bactérias serem um grupo ancestral de todos os outros seres. Não é isso que está na base. A classificação tem aqui as eubactérias e depois aqui tem as arqueo e os eucariontes. Portanto, estas são as arqueo, os eucariontes e as bactérias verdadeiras, ou as eubactérias, as normais. Eu aqui não tenho bactérias para todos os seres vivos, porque aqui eu não estou a dizer que isto é uma bactéria. Estou a dizer que é um ancestral para todos, mas não estou a dizer que é uma bactéria. Não posso admitir isso. D. Os eucariontes terem características celulares diferentes dos outros seres. Não, porque senão tínhamos um ramo, lá está. Ainda por cima temos aqui um ancestral comum entre as arqueobactérias e os eucariontes. Por isso tínhamos de ter um ramo super separado dos outros domínios. E, portanto, esta também não é. 8. Explica a importância das bactérias sulfurosas na manutenção dos ecossistemas marinhos profundos. Ora, estas bactérias sulfurosas, como diz no texto, são produtoras. E é por aí que vamos responder esta pergunta. Porque o facto de elas serem produtoras garantem que haja sempre circulação de matéria orgânica nesse ecossistema. Este ecossistema marinho profundo, este profundo aqui também é importante, porque o facto de ser profundo implica que não há luz. E se não há luz, não havia possibilidade, por exemplo, de haver fotossíntese. Tem de haver outro processo que também seja produtor, que também use a produção de matéria orgânica a partir de inorgânica para podermos ter um ecossistema sustentável e equilibrado. Então, o que é que acontece? Estas bactérias conseguem fazer o quê? A tal quimiossíntese. Conseguem a produção de matéria orgânica. E depois elas são sulfurosas, porque elas utilizam o sulfureto de hidrogênio para produzir essa matéria orgânica. Então, há a produção de matéria orgânica a partir de matéria mineral, usando de compostos inorgânicos, que é aquele metano. Metano não é inorgânico, mas principalmente elas utilizam sulfureto de hidrogênio, H2S. E depois, esta é parte da importância do que elas fazem. Agora, porquê que são importantes na manutenção do ecossistema? Ao ser produtoras, garantem matéria orgânica no ecossistema, onde não existe fotossíntese por não existir luz solar. E aqui está a nossa resposta. Tem dois tópicos. Um era a questão de não haver luz, que íamos buscar aquela pista dos ecossistemas marinhos profundos, e a outra é, não havendo luz, como é que estes ecossistemas se resolvem? Então, resolvem-se com as bactérias sulfurosas, produzindo matéria orgânica a partir da tal química.